Bom dia mais uma vez, pessoal. Maravilha estarmos aqui reunidos para falar desse rapazinho que é tão citado. É curioso isso, porque durante a minha formação eu entrei no curso de psicologia na época que só existia um curso de psicologia na Bahia. E nessa ocasião eu percebi que eu não teria muita informação sobre Jung, não. Eu entrei lá em 1996 para estudar, comecei a estudar psicologia em 96 e eu confesso a vocês que eu ouvi o nome Jung 2 vezes na faculdade. E as 2 vezes quem falou fui eu. Porque não se falava em Jung, era uma coisa realmente muito pouco, é uma coisa para restritos, pessoas que já conheciam, pessoas que inclusive falavam para criticar, coisas do tipo. Não é algo comum a gente ver falar-se de Jung àquela época. Então hoje a gente fala muito de Jung o tempo todo, a gente vê muito os conceitos dele. A gente vê muita coisa sendo trazida a respeito dele, mas não era assim até pouco tempo atrás. Eu vou considerar que é pouco tempo atrás. Aí a gente percebe o quê? Que ele ainda está gradativamente se tornando conhecido. Tá? Por quê? Porque as ferramentas que ele nos lega, as ferramentas que ele nos traz, são importantes para ajudar o nosso autoconhecimento. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele, para poder entender como é que ele nos ajuda, como é que ele nos ampara aí. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1875, numa cidadezinha no norte da Suíça, no cantão da Turgovia, chamada Kessville. Uma cidadezinha pequenininha que hoje, para vocês terem ideia, não chega a ter 1000 pessoas. Tem 970 e alguma coisa, 972, alguma coisa assim. Então é uma cidade minúscula e ele nasceu lá. De lá ele foi para as Cataratas do Reno e das Cataratas do Reno ele foi para Zurique. E aí, em Zurique ou Zurique, como prefiram, ele cresceu e depois foi para Basileia estudar na Universidade da Basileia. A vida dele, basicamente, transcorreu na Suíça mesmo. Volta e meia, ele fazia uma viagem para aqui e para acolá. Como? Basileia é uma cidade. Na Suíça? Isso, na Suíça. A Universidade da Basileia é uma das maiores autoridades mundiais em doenças tropicais. Eles têm uma faculdade de medicina reconhecida no mundo todo. E é curioso, fica na Europa e é especialista em doenças tropicais, que não tem na Europa, né? Ainda hoje é. E eles têm vínculos com grandes universidades, exemplo com o Instituto de Saúde Coletiva aqui da UF, né? Porque realmente é bem impactante. E é reconhecida, né? Uma faculdade que desde o século XVI está aí fazendo ciência, produzindo, e é muito interessante. A gente vê como essa universidade é significativa e porque teve grandes autores que passaram por lá. Foi uma alma mater para vários grandes autores, inclusive para o próprio Jung. Ele nasce nessa cidade, vai para Zurique e lá ele cresce, ele vai ter o quê? Uma infância bastante peculiar. Primeiro que ele é filho de um pastor protestante que, conforme vários biógrafos trazem, havia perdido a fé. Ou seja, era um homem que Jung não admirava. Ele não admirava o pai, ele não achava o pai um homem admirável. Ele tinha uma espécie de decepção com esse pai, porque ele achava que o pai era demasiadamente dogmático na sua fé cega e não se permitia aprofundar questionamentos. Por quê? Porque Jung era um empirista. Isso é importante colocar aqui. O que é o empirismo?
É uma corrente filosófica na qual você não tem uma teoria prévia para poder observar os fatos. Não, você primeiro observa os fatos e dos fatos decorre uma teoria, decorre um raciocínio. Então você já não chega pronto procurando confirmar a sua teoria. Então o empirista, ele usa os seus sentidos para poder entender a realidade, tentar enxergá-la e depois construir teorias. Então ele tem esse método empirista. Então o pai era completamente contrário a isso, era um dogmatista. O pai achava que a verdade havia sido revelada por Deus e ponto final. Então vamos trabalhar com o que Deus nos deu e a gente não questiona, Jung detestava essa possibilidade. Do outro lado, a mãe dele tinha uma outra perspectiva. A mãe dele vinha de uma família de médiums. A mãe dele tinha uma mediunidade que por muitos biógrafos é taxada como um transtorno mental, como uma enfermidade dissociativa, que na época era falado como sendo histeria. A gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre histeria na aula passada. Voltamos para isso. Então, na visão psiquiátrica, psicopatológica, materialista, eram histéricas, e a mãe de Jung era uma histérica que dissociava e que, por conta do seu transtorno mental, demandava cuidados. Só que não era bem assim. Jung conta nas suas memórias, sonhos e reflexões, que é o nome da sua autobiografia, auxiliada por sua secretária Aniele Jafé. Recomendo quem quiser saber um pouco mais sobre a vida de Jung. Agora, com todas as cautelas de uma autobiografia, né? É ele próprio falando, então pode ser que ele omita várias coisas, óbvio, né? Como em toda autobiografia, a gente não fala o lado tão podre, o lado tão, como é que eu diria, nada admirável que a gente tem. Então, por isso... O mecanismo do ego? Né? Também, né? É um mecanismo de defesa do ego. Então, o que é que a gente percebe? Que na experiência dele, ele conta que ele frequentou sessões mediúnicas. Curioso é ver os biógrafos falarem sessão espírita, sem saber que espírita, o termo espírita, remete às pessoas adeptas da doutrina de Allan Kardec. Mediúnico é diferente de espírita. Então, por favor, não confundam mais a ideia de que um médium é necessariamente espírita, porque tem muito médium que não é espírita e tem muito espírita que não é médium ostensivo. Então, médium é uma coisa, espírita é outra. Então, ela é dita como sendo participante de reuniões espíritas, e eu realmente não acredito que ela tenha participado de uma reunião espírita. Reuniões mediúnicas, várias. Aí Jung conta, inclusive, que quando ele era pequeno, ele estava na biblioteca e ouviu um barulho ensurdecedor na sala. Quando ele chega na sala para ver o que foi, ele percebe sua mãe à frente de uma mesa de madeira maciça, uma mesa bem grossa, bem grande, e a mesa dividida ao meio, cortada ao meio, com uma fenda, num momento ali em que não fazia sentido nenhum pensar que foi uma mudança da temperatura ou uma mudança da umidade do lugar que teria causado aquilo ali. Seria realmente uma coisa muito estranha. E é um dos fenômenos que é trazido por Jung. Nós inferimos que tenha algo aí de mediúnico. Como ele chama, mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, um fenômeno sincrônico, né? A chamada sincronicidade. A gente vai colocar essa palavra no varalzinho mental, no varalzinho imaginário, para daqui a pouco a gente voltar e pegar ela de novo. Tá? Então, sincronicidade. Ô, Danilo. Sincronicidade é um conceito junguiano, tá? Vamos ver se o outro tá melhor. Já tá melhorzinho esse aqui. Então, a gente vê que ele conta as situações em que
A mãe dele se comunicava, na verdade, espíritos se comunicavam através da mãe dele, né? E ele presenciava isso e era uma coisa que impactava. Ele sempre teve curiosidade com relação ao que ele chamava de fenômenos ocultos. Fenômenos ditos ocultos. E aí, com isso, ele sempre traz essa curiosidade com relação a essa temática. Ele achava mais interessante a parte da família voltada para o mediunismo do que a parte da família voltada para o dogmatismo religioso. Então ele tinha realmente uma dificuldade de conviver com as divergências religiosas por conta do dogmatismo do pai. Diga. Ele parece que tinha uma prima também, que tinha uma mediunidade. Sim, ele tinha uma prima. Parece que levava essa prima para reuniões mediúnicas. Sim. Ele, inclusive, a tese de doutoramento dele foi a respeito da mediunidade da prima. Ele estuda medicina, conclui o curso no ano de 1900, que é quando ele lê o livro A Interpretação dos Sonhos pela primeira vez. É importante dizer que a interpretação dos sonhos, na primeira vez que ele lê, não impacta ele, não toca tão profundamente ele. Ele vai ler uma segunda vez, 3 anos depois. É curioso ele dizer que na segunda vez ele tinha angariado muito mais experiência. 2 anos, 3 anos? Eu achei tão estranho assim. Ele fala de um jeito como se tivesse amadurecido bastante em 2 ou 3 anos. Eu achei pouco, mas é uma possibilidade. Ele forma em medicina na Universidade de Basileia e vai trabalhar num hospital, um dos mais importantes da Europa. Há quem diga que é o segundo hospital psiquiátrico mais importante da Europa. O primeiro foi o Le Salpêtrière, que a gente falou na semana passada, na aula passada, que era lá em Paris, que é coordenado por Charcot e Janet. E aí ele vai para o hospital Burghausen, que é um hospital em Zurique, dirigido por ninguém menos do que Eugen. Não é Eugen, não, é Eugen. E o nome não é Jung, gente, o nome é Jung. Em alemão, a letra J é J, ou seja, tem som de I, tá bom? Sempre que aparecer Sônia em alemão, escreve assim, ó, Sônia, ó, Sônia. Não é Sonja, não, é Sônia. Tá? Então, do mesmo jeito, quando junta E com o U, como a gente falou na aula passada, é OI. E a letra G é G. O alfabeto em alemão é bem parecido com o nosso. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. É bem parecido. Bem pouquinhas palavras mudam. O V, que é FAL, e o W é V. É diferente. Então, o nome da marca de carro não é BMW, é BMW. A gente fala errado. O nome da marca de carro não é Volkswagen, é Volkswagen. É o do povo. E significa carroça popular. Significa isso, carroça do povo. Volkswagen. Nada na Segunda Guerra Mundial. Então, ó, Eugen Bleuler. Bleuler. Não é Breuer, que era amigo de Freud, é Bleuler, é outro autor. Esse cara já era notável, ele inventou o termo esquizofrenia. Foi ele que inventou essa palavra, porque antes o termo era demência precox, demência precoce. E aí ele percebeu que não era um caso de demência, não era apenas a pessoa que não tinha uma boa memória, porque na demência acontece isso, uma perda da memória. Era outra coisa, existia uma quebra, esquizofrenia da mente. Existia uma fragmentação, uma fratura, existia algo ali a mais do que apenas a quebra de um problema de memória, um processo de memória. Não era só isso. Então ele cria o termo esquizofrenia. Ele também é quem cria o termo autismo. Olha aí. É de Bleuler esse termo também. Então temos aí um grande autor que foi, na verdade, um preceptor para Jung.
Quando Jung se forma, ele vai para os cuidados de Bleuler ser um assistente, um médico assistente. Aí ele conclui o seu doutoramento, vai para o Le Salpêtrière estudar com Janet, conhece Charcot também, e a tese do inconsciente vai se robustecendo a partir disso aí. Jung já era famoso, Jung tinha doutorado, isso é importante. Por que Freud escolheu Jung para ser o príncipe herdeiro da psicanálise, conforme a gente falou na semana passada, na aula passada? Porque Jung, primeiro, Jung não era judeu. Todos os psicanalistas eram judeus e Freud não queria que a psicanálise fosse vista como uma ciência de judeus. Numa época que o antissemitismo era terrível. Os preconceitos com os judeus eram terríveis. Inclusive os livros de Freud foram queimados pelo regime nazista. Então, para a gente ter uma ideia de como a coisa era grave. Segundo, Jung não era vienense, não era austríaco. Era a possibilidade da internacionalização da psicanálise. Era muito bom para Freud pensar que alguém se destacava na psicanálise e não era de lá do núcleo deles. Ele representava uma expansão disso para o resto do mundo. Terceiro, Jung era psiquiatra. Ele tinha formação psiquiátrica, ele tinha o estudo psiquiátrico. Os outros psicanalistas não eram psiquiatras. Terceiro, ou quarto, né, no caso. Quarto, Jung também, além disso tudo, já era famoso. Ele já havia criado, por exemplo, o teste. Olha aí, o pai do primeiro teste psicológico do mundo. Teste de associação de palavras. Ele usava um instrumento chamado psicogalvanômetro. É um galvanômetro, né? Deixa eu botar aqui. Psicogalvanômetro. Para medir a resposta emocional da pessoa. Ele lia algumas palavras e enquanto observava a alteração emocional da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, suasse frente a uma palavra que incomodasse, aquilo ali era um indício de que havia uma emoção subjacente àquele assunto. Identificava-se então qual era o outro conceito de Jung, importante, complexo. Inclusive um conceito de Jung que Freud pegou para si e usou, né, o termo complexo de Édipo, mas quem cunhou esse nome foi Jung. Então, o que é o psicogalvanômetro? É um instrumento que você vai medir se a pessoa está mentindo, se a pessoa... É o detector de mentira de hoje em dia. Pois bem, Jung usava naquela época com a lista de palavras, ele lia aquelas palavras, mãe, futuro, incesto. Ele ia falando as palavras e media qual era a responsividade da pessoa. Se aquilo ali indicasse que havia alguma mudança emocional, Jung anotava e dizia, esse assunto toca de alguma forma nessa pessoa, então quer dizer que existe um complexo com relação a esse tema. E aí ele ficou famosíssimo com isso. Outro assunto, quinto assunto aí, por que Jung foi o escolhido de Freud? Porque ele era acadêmico, ele estava dentro de uma universidade, a psicanálise foi construída no ambiente clínico, não era aceito por nenhuma universidade, era mal visto e era mal quisto. Jung representava a chegada da psicanálise para o contexto acadêmico. Então, por tudo isso, Freud elegeu ele como seu protetor. Quando Jung lê pela segunda vez, em 1903, em 1902 ele publica a sua tese, que é sobre os tais fenômenos ocultos, investigando a mediunidade da prima. Só que qual é a conclusão dele? Ele esculhamba a doutrina espírita, ele esculhamba espiritualismo em geral, ele não era nada dócil nas suas falas com relação ao espiritismo.
Não achem que a gente é espírita, a gente fala de Jung, mas Jung detestava isso, ele achava que era mais uma forma de dogmatismo, mais uma forma de explicar a realidade através de uma lógica que não contempla o psicológico, o subjetivo. Para Jung, os fenômenos espíritas tinham mais de subjetivo, tinham mais do inconsciente do que de fenômenos espíritas propriamente ditos. Então a gente muitas vezes vê no ambiente espírita as pessoas falarem de Jung como se Jung endeusasse doutrina espírita, ou fosse espírita ou qualquer coisa do tipo. Não é verdade. Pelo contrário, Jung questionou, Jung duvidou, Jung várias vezes foi contrário à lógica da doutrina espírita, do que é visto na doutrina espírita, do espiritualismo em geral. Então, não quero dizer com isso que ele era um materialista, ele não era materialista também. Ele achava o materialismo tão limitado quanto um olhar dogmático. Ele achava que era um equívoco tão grande o materialismo, o racionalismo. Ele era, interessante isso também, tá? Ele foi influenciado por diversos filósofos. E aí eu destaco Schopenhauer, que é um irracionalista. O que é o irracionalismo? Diz assim, não dá para explicar tudo através da razão. O conhecimento racional é limitado e, portanto, limitante. Então, por isso, não dá para explicar tudo através do cientificismo racionalista. É preciso levar em conta o irracional, que não pode ser colocado diante das nossas ideias racionais, que é uma ingenuidade acreditar que é possível abarcar a verdade sem levar em conta o sentido irracional disso tudo. Tem coisas que não dá para colocar em palavra, que não dá para observar, que não dá para medir, que não dá para aferir, auscultar, apalpar. Tem coisas que simplesmente estão para além da razão. Ok? Então ele era um irracionalista. Ele não era materialista, ele também não era... ele tinha uma propensão para o espiritualismo, a gente percebe isso bem na obra dele, mas também não era espírita, isso também é importante colocar, tá bom? Estou indo e voltando, mas vamos lá, vamos tentar. Ele então começa a se corresponder com Freud em 1906. Ele começa a se corresponder, escreve para Freud, começam a se corresponder, falando da sua tese a respeito da esquizofrenia, segundo um olhar psicanalítico. Freud se apaixona pela sua possibilidade de compreensão. E aí eles começam uma correspondência bastante profícua. Eles escrevem muito. Em coisa de 6, 7 anos, eles têm uma conversa muito intensa. Muito intensa. No ano de 1907, Freud convida Jung para ir até Viena. E lá eles se encontram. E tem uma conversa tão calorosa que eles se encontram 13h e ficam conversando até 2h. São 13 horas seguidas de conversa. 13 horas seguidas. E já nesse momento, eles já mostram algumas divergências com relação a alguns pontos. E os pontos principais são os pontos a respeito da sexualidade, a importância da sexualidade, que aliás é um paradoxo, né? Para Freud, que escolheu o celibato para poder falar sobre a teoria da sexualidade, escolheu, a abstinência sexual, ele não fazia sexo. E aí, com isso, ele coloca na sua teoria a importância sem tamanho para o sexo. E Freud, o contrário. Freud, que não dava tanta importância assim para o sexo, aprontou o que vocês podem imaginar com relação à sexualidade dele. Ele não era nada fiel à sua esposa Emma. Jung traiu a esposa várias vezes. Tá? Várias vezes. Geralmente com as suas discípulas. Se destacam Sabina Spielrein, esse nome eu preciso botar aqui. São grandes autoras, inclusive são grandes autoras, tá? Sabina Spielrein foi uma psicanalista russa que, em viagem a Zurique,
teve uma crise emocional e foi internada no hospital em que Freud trabalhava. E aí o que é que acontece? Ó, Spielheim. O que é que acontece? Ela é tratada por Jung, ele usa nela o teste de associação de palavras, identifica quais são os complexos que ela tem, ajuda ela com relação àquilo, ela fica bem e passa a ser uma pupila dele. E aí eles se envolvem. É bom lembrar, Freud já tinha casado com Emma, tá? Desculpa, Jung já tinha se casado com Emma. Jung já tinha se casado com Emma. Ok? Emma, é bom lembrar, era a segunda mais rica herdeira da Suíça. A família dela era dona da IWC, fábrica de relógio suíço, que até hoje é uma fábrica bem renomada. Até hoje é uma marca de relógio bem renomada. Pois na época ela era a segunda mais rica herdeira. E Jung casa com ela e fica rico. E por conta disso, ele vai poder viajar pelo mundo para conhecer outras culturas. Eu não sei se foi intencional, mas ainda que... Pois é, Freud achava que o casamento de Jung tinha sido só pelo dinheiro. Freud achava isso realmente. E aí o que é que acontece? Emma se torna também uma grande analista por esforço próprio, não era porque ela era mulher de Jung. E ela era a editora de Jung, como é que eu diria? Uma editora não oficial, oficiosa, né? É uma editora oficiosa. Ela lia os textos antes para poder pedir a ele para refazer tal coisa. Emma se torna uma grande intelectual. Inclusive, ela tem grandes contribuições no estudo do símbolo do Santo Graal. Ela é a maior autoridade até hoje nos estudos simbólicos sobre o Santo Graal, que foi o cálice que Jesus tomou o vinho na última ceia. Ok? Então ela pega esse símbolo e vai desenvolver. E obviamente vocês viram coisas que ela traz naquele filme famoso, O Código da Vinci. Pois bem, são coisas que ela coloca nas obras dela. Ok? Então, Emma era para ele, e quando ela morre, inclusive ela morre antes dele, quando ela morre, ele disse no discurso de despedida, no momento do funeral, que ela era a rainha dele. Era a rainha dele. Só que curioso que ele tinha uma rainha e algumas princesas. Porque Sabine Spielheim foi um caso que se notabilizou porque ela mantinha anotado um diário falando detalhes da relação entre eles. Isso veio à baila depois de muito tempo. Ela foi uma grande psicanalista russa, rompe com Jung, vira psicanalista mesmo, freudiana, e aí vai para a Rússia. E em Moscou ela funda o chamado berçário branco, porque tudo era branco. Ela atendia crianças, inclusive o filho de Stalin foi matriculado nesse berçário com outro nome, porque Stalin não admitia que ela cuidasse dele com uma ciência oriunda lá da Alemanha, né? Oriunda lá da Áustria, do Império Prussiano na época, né? Do Império Austro-Húngaro. Ele não admitia isso, então ele bota o filho lá com outro nome. E aí o que é que acontece? O regime stalinista acaba destruindo todas as instalações de psicanálise da Rússia, lá de Moscou, e ela é assassinada no momento em que é destruído, né? E aí por conta disso... Porque o filho falava mal do pai, né? Não, o filho era bebê, não tinha como ser assim não. Mas aí é que tá, ela morre, e morre também as filhas dela, e ela como tinha ascendência judia, ela tem também assim, alguns textos que são muito importantes. Inclusive Sabina influencia na teorização de Freud a respeito da pulsão de morte. Interessante saber disso também, né?
Sabina teve uma importância muito grande. E Tony Wolff, ou Wolff, na verdade o nome certo é Tony Wolff. Antônia Wolff, o apelido de Tony na língua alemã é Antônia, tá? É mulher, não é homem não. Então Tony Wolff foi ainda mais grave a traição de Jung. Muito mais grave. Jung chegou a levar ela para morar em casa. A gente tem essa reação, né? Hã? É bem isso mesmo. Como é isso? Pois é, ele chegou a levar ela. Ela era também uma mentora intelectual dele. Para ele considerava ela uma ânima. A gente vai ver já já o que é isso. Ou seja, a projeção da sua ânima, do seu lado feminino. E aí o que é que acontece? Tony influenciou muito Jung na teorização sobre ânima, ânimos, na teorização sobre persona, sobre sombra. Tony Wolff tem essa característica de ser, né, uma grande influenciadora. Dizem também que ele teve um caso com Aniele Jafé no finzinho da vida. Ele tinha problema. Aniele Jafé foi a secretária dele que fez a biografia dele junto, né? Há quem diga que ele teve alguma coisa com Marie-Louise von Franz. Não sei se é verdade, não tem comprovações a respeito dessas duas últimas. Mas essas duas aqui, bem claramente, tem comprovações históricas, é muito mais... Apesar de que existem algumas hipóteses de que o envolvimento foi só afetivo e não sexual, etc e tal, mas eu acho muito ingênuo pensar dessa forma, tá? Eu acho muito ingênuo. Mas para ele, isso aqui foi importante para ele poder realmente perceber o impacto do feminino dele, de como ele lida com o feminino dele projetado nas mulheres. E aí, no final das contas, essas traições... Aliás, é interessante, na visão de James Hillman, que é um junguiano, um pós-junguiano. É um pós-junguiano que, inclusive, discordava em algumas coisas com Jung. Ele cria uma nova abordagem, que é a psicologia arquetípica. Ele vai dizer que a traição, ela se contrapõe à tradição, né? Tem aqui, ó, traição versus tradição. Quem fez o curso de atendente fraterno comigo lembra que eu já falei sobre isso. Então, a tradição é absolutamente necessária. A gente precisa de uma tradição, um lastro para a nossa caminhada. É algo crucial na nossa vida. É diretriz, é o farol. É uma tradição, é bom ter uma tradição. Só que se você só seguir a tradição o tempo todo, você não terá notabilidade. Você não terá como é que eu digo... O seu diferencial, o que Jung chama de peripécia. Você não tem uma peripécia, você não faz algo que é único, que é seu. Você repete uma história, ou seja, você é só mais um número, só mais uma tradição. Você está dentro de uma mentalidade de boiada, você não tem a sua peculiaridade, a sua singularidade, o seu diferencial. Então, você precisa romper com a tradição, ou seja, trair. Você rompe com a tradição. A traição é isso, é a ruptura com a tradição para fazer algo diferente. Se você fizer tudo o que é sempre esperado, por exemplo, se você quer ser você mesmo, você não pode ser a maquete da mamãe para o resto da vida. É porque traição, ela ficou com uma palavra pejorativa. Como traição no sentido conjugal, mas eu estou falando traição no sentido amplo, tá? Não é conjugal. Traição de romper com o que está posto. No sentido de eu não repito o que está ali sendo repetido o tempo todo. Não, eu rompo, crio um novo olhar, uma nova perspectiva. Isso é uma traição. Então, quando eu faço isso, por exemplo, Freud impõe uma tradição chamada psicanálise. Antes de Freud, vamos lá. A era vitoriana tinha uma tradição. Aí Freud foi um traidor, escancarou a sexualidade. Ó, não é nada disso aí que vocês estão dizendo, essa hipocrisia. Ó, mostra aqui, ó, tem sexo aqui nessa situação. E aí as pessoas ficaram... Ó, e aí ele virou um traidor e foi tratado como tal, jogado em ostracismo, mal visto, mal quisto, afastado, humilhado, criticado. Só que com isso ele cria uma nova tradição e vai ser a ruptura. Aí primeiro Adler que rompe com ele, aí cria a psicologia a psicologia adleriana, né? E aí cria uma nova tradição. Jung vai, rompe com a psicanálise,
cria sua nova tradição, psicologia analítica. Aí Hillman vai, rompe com a tradição da psicologia analítica, cria é um traidor, aí cria uma nova, que é a psicologia arquetípica, e assim vai. Isso não só nas teorias, mas sim também nas nossas vidas, na nossa família. Ah, minha família, todo mundo é contador, mas aí eu não, eu sou artista plástico. Rompeu, criou uma nova visão. Aí o filho já vai querer trabalhar com artes gráficas, uma nova tradição aí. E aí vai, rompe, pai, volta, vem, vai. E aí o tempo inteiro a gente está nessa dinâmica de tradição e traição. Então nessa lógica, Jung teria tido aí a situação da traição nesse sentido. No sentido conjugal, ele tem isso aí como uma ruptura com os valores postos, como uma coisa necessária para ele, subjetivamente falando. Entende? Nós não cabe julgar, ele é com ele, com a consciência dele e com as responsabilidades e as respostas. O que vai acontecer adiante é ele que vai responder. Né? Então a gente não tem como ficar julgando. Aí o que a gente vê? Que ele, né, com essa circunstância toda, ele acaba tendo, né, grandes insights com relação a sofrimento. Ele passa por um grande momento. Deixa eu colocar sobre esse momento aqui. Ele publica um livro chamado Metamorfoses e Transformações da Libido, cujo último capítulo sobre incesto rompe frontalmente com a visão freudiana. E é a grande ruptura que ele tem com Freud. A partir daí, ele entra ele já vinha não muito bem emocionalmente falando. Ele estava passando pela chamada crise da meia-idade, né? A chamada metanoia. Ele estava ali por volta dos 40 anos. É uma crise que ele chama de metanoia. Então, ele vive na pele a metanoia, que é o momento... O que é metanoia? Aquele momento em que você começa a se questionar. Poxa, eu tive que deixar de lado tal coisa, para poder chegar onde eu cheguei. Ou não cheguei, mas eu tentei. Eu vou gradativamente mudando de percepções e começo a questionar. Poxa, o que eu preciso viver? É o momento em que sua vida não vivida, que continua viva dentro de você, grita, diz assim: ei, eu tô aqui, ó, eu também quero ser vivido. Eu também sou você, eu quero ser vivido. Então, nesse momento da metanoia, dessa ruptura, nós temos aí exemplos inúmeros de pessoas que rompem relacionamentos de 25, 30 anos, de pessoas que rompem com visões religiosas, com orientação sexual, pessoas que rompem com a profissão, vende tudo e vai morar no Capão, vai plantar mandioca. Ou então vai abrir uma pousadinha em Itacaré e fumar maconha. A gente tem esse tipo de circunstância. As pessoas rompem e aí vão. É o momento da metanoia. Pois Jung teve dele, que está aí por volta de 1912, 1913, começa. E aí também há quem diga que é um período em que ele já estava sentindo os efeitos da Primeira Guerra, que ainda viria. Era como se fossem os pródromos da Primeira Guerra Mundial, onde ele inclusive foi servir, tá? É importante dizer isso. Ele foi servir como médico na Primeira Guerra Mundial. E ele foi, inclusive, comandante em um campo onde ele internava os soldados britânicos, porque a Suíça era neutra, como sempre é nas guerras, né? Ela é neutra. Então ele foi para a fronteira e aí ele acolhia os soldados britânicos. Nesse período ele estudou mandalas e começou a pintar mandalas também, começou a fazer um trabalho interno. Nessa época toda aí, entre 1912 até 1921, 22, ele tem grandes insights, porque ele passa por uma grande crise. Há quem diga que ele tem uma crise psicótica. Os junguianos tendem a falar que ele teve uma crise neurótica, e os psicanalistas tendem a dizer que ele teve uma crise psicótica. Porque supostamente ele rompeu com a realidade e passou a alucinar. Que ele dialogava com seres imaginários, digamos assim. Que assim, entre aspas, né? A gente que sabe que ele tinha uma família com tradição mediúnica, provavelmente ele tinha herdado a mediunidade, que a gente sabe que é orgânica, né? Então aí o que acontece? Ele então dialogava com os espíritos, com um especial chamado Philemon, que era como uma espécie de
de mentor espiritual dele, e ele faz um livro que se notabiliza, inclusive várias pessoas que leem esse livro falam que é muito impactante, chama 7 Sermões aos Mortos. Ele vai ter estudos sobre a influência do Oriente no Ocidente, publica vários livros sobre isso, né? Psicologia da religião no Ocidente e no Oriente. Ele vai falar sobre o budismo, sobre o Bardo Todol, que é o chamado livro tibetano dos mortos, o I Ching, que o pessoal fala I Ching, né? É o I Ching. Ele também estuda, ele traduz junto com Richard Wilhelm o livro, ele comenta, na verdade, o livro O Segredo da Flor de Ouro, que é um livro de alquimia chinesa. E aí ele também adentra os estudos de alquimia, tentando encontrar na alquimia símbolos psicológicos. E vários autores, grandes autores, influenciaram ele, como, por exemplo, von Hartmann, que é um autor que fala sobre inconsciente antes de Freud, tá? Ele escreve um livro, Filosofia do Inconsciente, muito antes de Freud, von Hartmann. Eu fiquei decepcionada, porque para mim eles tão estudiosos da mente, tão sábios da mente e tão complicados. São humanos, né, Mônica? A gente é humano. A gente é humano e somos humanos. Sim, o Livro Vermelho foi um livro que ele, na verdade, foi uma compilação. Foram livros negros, ele chamava de livros negros, que eram diários pessoais dele, como se ele estivesse fazendo terapia em termos artísticos, em termos metafóricos. Ele constrói com as próprias mãos um castelo, é bom lembrar isso, tá? Ele compra uma propriedade em Bollingen, na beira do lago de Zurich, e constrói com as próprias mãos um castelo, e lá ele aprende a esculpir e vai esculpindo as coisas. Ele escreve diários, no caso desses livros negros, que depois de 100 anos é que a família resolve publicar esse livro. E aí é interessante, porque são muitas mandalas. E aí o livro se chama Livro Vermelho. O famoso Livro Vermelho foi publicado, se não me falha a memória, em 2009. Não recomendo, porque é um livro bem hermético, é um livro com uma perspectiva medieval, não tem, é um trabalho pessoal dele, só tem significado para ele, não vejo muito significado para quem está de fora. É interessante, você percebe que ele tinha uma cultura ímpar, ele leu muito mais livros do que qualquer pessoa que eu conheço, de longe. E olha que eu já entrei na biblioteca de André Luiz Peixinho, enorme. Eu lembro que eu era estagiário na época, eu perguntei: Peixinho, você já leu todos esses livros? Aí ele olhou pra mim e disse: para que eu ia ter eles na minha biblioteca se não fosse para lê-los? Aí eu, entupa. Exatamente. E com certeza Jung leu muito mais livros do que ele, né? Teve tempo? Com certeza. Naquela época não tinha televisão não, Leda. Não tinha televisão não. Então, sim, eu esqueci de falar, ele foi professor também, tá? Na universidade. Ele foi professor na universidade algumas vezes. Ele foi e voltou para a universidade algumas vezes como professor. O que mais que é importante vocês saberem? Ele foi presidente da Associação Psicanalítica Internacional até 1914, quando ele rompe, propositadamente, né? Ele não tinha mais sentido ele ser psicanalista naquela época, porque antes, inclusive em 1913, ele já tinha dito que a abordagem dele não era psicanálise, era psicologia analítica. Em outros momentos ele chamava de psicologia complexa, em outros momentos ele chamava de psicologia profunda. Em qualquer uma dessas, a gente está falando da abordagem junguiana, que é ímpar. Ele não se dizia junguiano, é importante também falar isso. Ele dizia isso para a gente não ser junguiano, para vocês serem vocês mesmos. E aí as pessoas ficavam meio chocadas com essa fala, né? E aí ele vai conhecer outras culturas. Ele vai para a Índia, ele vai para o norte da África, ele vai para o Monte Elgon trabalhar com a tribo dos Elgones. Ele vai para os Estados Unidos, para os índios do Novo México, os índios Pueblo. Ele vai para várias culturas, vários países, conhecer outras culturas, perceber o quê? Que os mitos se repetem com outros nomes, com poucas diferenças. Ele começa a perceber que os mitos nada mais são, assim como os contos de fada, nada mais são do que sonhos de uma coletividade. Uma pessoa não tem um sonho,
Pois para ele um mito é o sonho daquele povo. Tem uma viagem famosa de navio que ele faz com Freud nos Estados Unidos. Né? Ah, essa viagem é famosa. Tá nos filmes. É importante ver isso, tá? Tem alguns filmes bons sobre a vida dele. A vida não, sobre pedaços da vida dele. Um filme se chama Jornada da Alma. É muito mais sobre Sabine Spielrein, né? Jornada da Alma, que é um filme interessantíssimo. E depois, mais recentemente, um filme chamado Um Método Perigoso. Que na minha opinião pessoal é melhor do que o outro, mas tem gente que prefere o outro. Tanto faz. São dois filmes bons, caso vocês queiram dar uma olhada, vale a pena. Para poder passear um pouquinho na história da vida dele. Diga. Ele nasceu na Suíça e viveu na Áustria? Não, ele nunca viveu na Áustria. Ele só visitava a Áustria e voltava para a Suíça. Nasceu na Suíça e continuou ali. Diga. Eu estive visitando uns anos atrás, antes da pandemia, o Dom Pedro II, que onde a Nise da Silveira trabalhou. Sim. E até hoje lá você tem a biblioteca dela e as produções dos doentes que ela tratou, que ela chamava de pacientes. Sim. Eu pude fotografar vários desses desenhos, dessas mandalas e tudo mais. É bem interessante esse local. Eu também tive a oportunidade de ver a produção deles. É muito interessante. É chamado Museu do Inconsciente. Isso. Né? É um material todo angariado por Nise da Silveira, que tinha contato com o Dr. Jung, tá, gente? Ela mantinha correspondência com Jung. Eles se conheceram no congresso. Ela teve a oportunidade de mostrar as mandalas dos pacientes lá da casa... Como é que é o nome como é que era o nome do hospital que Nise trabalhava? Não, tinha um lugar, a Casa das Palmeiras, era a Casa das Palmeiras que ela trabalhava. E aí era outra perspectiva, completamente diferente e humanizada. E ela, de certo modo, introduz a arte como terapêutica, introduz a questão também da terapia ocupacional. Ela trabalha com isso. Nise da Silveira é brilhante, eu recomendo muito que se leia, inclusive, um livro sobre a vida de Jung, que eu prefiro para ler. Tem vários livros muito bons, o professor Greenberg, eu gosto muito do livro dele, foi meu professor. Foi meu professor depois da faculdade, tá, gente? Não foi na faculdade não, como eu disse, foi na especialização que eu fiz depois, porque na faculdade não vi muito sobre Jung não. Mas sim, Nise da Silveira tem um livro chamado Jung, Vida e Obra. Vida e Obra. Esse livro eu acho muito interessante. Quem quiser conhecer, é um livro pequeno. Tem vários livros dela. Ela é muito prolífica. Foi protagonizado pela Glória Pires. Isso, tem um filme chamado Nise, né? Muito bom. O nome do filme chama Nise. Então vale a pena. E aí ele... Assim, quem quiser saber mais sobre Jung, pesquisa no YouTube um vídeo da BBC de Londres chamado Face to Face, bota face a face, face a face com Jung. E Jung é entrevistado e você pode ouvi-lo e vê-lo falando sobre sua teoria, falando sobre Freud com muito respeito, ele sempre muito respeitador, deixando claro que os princípios éticos com relação aos segredos que que Freud confiou a Jung, ele não iria desrespeitar. Então ele não conta nada sobre Freud. Então é interessantíssimo. E ele vai falar sobre a relação dele com Deus, a relação dele com a família. Muito bom. Pouco tempo depois ele foi em 1957, ele foi entrevistado. Ele morreu em 1961. Jung, 1961, algumas semanas depois de ter concluído a parte dele do livro O Homem e Seus Símbolos. Recomendo esse livro também para leigos. O Homem e Seus Símbolos. É um livro que Jung resolveu, no fim da vida, escrever em parceria com seus alunos mais brilhantes e seus amigos. Aí ele coloca a introdução do livro, o comecinho do livro é de Jung e o restante é dos alunos dele, dos ex-alunos, dos amigos.
O Homem e Seus Símbolos, Jung terminou de escrever a parte dele, 1 ou 2 semanas depois, ele tomou um vinhozinho e aí foi dormir, 4 horas da manhã ele desencarnou. Viveu até 90. Viveu bastante, não, até 85. 85. Então aí a gente vê, né, que é muito lúcido. Ele morreu lúcido, tá? Ele estava produzindo ainda bastante e fez uma grande diferença na história da humanidade em geral, né? Porque morreu bem, né? Ele era mais bem resolvido do que Freud, tranquilamente. Ele era mais estudioso, eu acho que ele era conhecedor de mais teorias do que Freud, mais filosofia do que Freud, mas Freud também era notável, tá? A gente não pode desprezar o impacto de Freud, até porque Jung, antes de ser junguiano, era psicanalista freudiano, tá? Então isso também é importante a gente colocar. Vamos lá, vamos às teorias dele, né? O que ele encontrou. Diga. E nessa entrevista, ele deixa muito claro como ele se manteve empirista, como ele enfrentava tudo isso experimentando, vivendo. Quer dizer, quando ele voltava para dizer, não tratava apenas de algo que ele concebeu como teórico e que ele enxergou, mas que ele viveu, né? Situações vivenciadas, ele era empirista mesmo. São Tá? quase 3 horas de entrevista. Ele deixa tudo isso muito claro. Recomendo muito essa entrevista dele, viu? Vale muito a pena vocês conhecerem um pouquinho sobre ele a partir da própria boca dele, né? Muito melhor. Não sei. Vai ser passado Uma ainda. famosa pergunta que esse repórter inglês da BBC traz a eles: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Eu sei. Eu sei de Deus, né? Não acredito. Olha aí que interessante. Mas aí, vejam vocês próprios no YouTube, vocês vão encontrar material muito rico com relação a isso. Mas vamos lá, né? Quais são os grandes conceitos de Jung? Eu vou começar com um aqui chamado arquétipo. Conceito de arquétipo, arqué, que em grego significa antigo, e tipo, que é marca. Marcas antigas, padrões antigos, padrões originários, arcaico, no sentido de que lá de trás. Então, o que é o arquétipo? São padrões de comportamento que nós herdamos dos nossos ancestrais, humanos e pré-humanos. Na visão junguiana, perdão, humanos e pré-humanos. Deixa eu pegar um pouquinho d'água. Pré-humanos que eu falo é animal mesmo. Tá? Então, para Jung, os arquétipos são padrões que nós trazemos sem precisar vivenciá-los, como por exemplo, é o caso do conceito de mãe, de pai. São conceitos que a gente simplesmente traz. São coisas que vêm conosco. Então a gente vê que os próprios animais também têm na sua manifestação instintiva a questão de que alguns padrões comportamentais se repetem, mesmo sem haver consciência a respeito disso. Então ele vai dizer que os arquétipos são herdados, nós herdamos. Não é herdado biologicamente, mas psicologicamente. Já eu vou chegar nisso. Ele vai falar o quê? Ele vai falar que nós temos sim o inconsciente, mas ele vai falar sobre a consciência. Vou colocar aqui CS como símbolo de consciência. Para Jung, nem todo material que está no inconsciente já esteve na consciência. Para o olhar psicanalítico, geralmente é visto dessa forma, né? Todo material que está no inconsciente foi reprimido, foi recalcado, foi jogado para lá. Ou seja, passou primeiro pela consciência e foi jogado para lá. Para Jung não é assim. Para Jung a gente tem conteúdo no inconsciente que ele vai dividir em dois: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é o que você viveu e foi para o inconsciente. São os materiais que estão, na verdade, na sua história de vida. E o inconsciente coletivo é algo que está anterior, que você não viveu.
E aí deixa eu explicar. Lembra que a gente falou na aula passada da metáfora do iceberg para Freud? Pois para Jung a metáfora são das ilhas. Eu vou usar a metáfora das ilhas. Vamos imaginar aqui uma linha d'água. E aqui tem uma ilha, ó. Uma ilha saindo da água. Aqui tem outra ilha. Aqui na frente tem outra. Certo? Então vamos dizer, ó, que aqui pronto, aqui está a ilha. Do lado de fora da água é a consciência. Aqui, ó, subiu acima da água a consciência. Vamos dizer que tenha um coqueiro aqui. Eu vou simbolizar como um coqueiro. É só um símbolo bobo, tá, gente? Não levem isso tão a sério. No centro da consciência está o ego. Eu estou simbolizando aqui como esse coqueiro, como sendo o centro da consciência. Tá bom? Então, tá aqui a ilha. Aqui abaixo da linha da água, descendo um pouquinho, a gente tem o inconsciente pessoal. Ó, é isso aqui, ó, daqui, ó. Aqui o inconsciente pessoal de fulano. Vou dizer que aqui é João. Ó, João. Aqui tá a consciência, aqui tá o inconsciente pessoal. E cá embaixo, ó, tem a plataforma continental que une todas as ilhas. É o lastro de todas as ilhas. Aqui embaixo é o inconsciente coletivo. É comum a todo mundo, é o lastro, é a base. Nós compartilhamos esse lastro psicológico, que é o inconsciente coletivo. Como? É do mesmo modo que a gente partilha o ar, está aí o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal junguiano seria o mesmo inconsciente pessoal freudiano. Seria bem parecido, bem próximo, os conceitos são bem parecidos. E aí, a gente vai ver o quê? Que no inconsciente coletivo estão os arquétipos. Ó, são tipos, são marcas, são padrões de comportamento, cá embaixo, que se manifestam em nós, aqui, ó, no nosso inconsciente pessoal, ó, como complexos. Ah, fulano tem complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de abandono, complexo de Cinderela, complexo de Peter Pan, complexo de fulaninho, de beltraninho. Esses complexos são padrões arquetípicos que se manifestam na vida da pessoa, ok? Nós temos alguns arquétipos, ou seja, são marcas que nós repetimos, é um padrão, isso é repetido. Quais são os arquétipos mais famosos? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Deu para entender a metáfora das ilhas? Então, hoje em dia, o pessoal que estuda esse fenômeno chamado inconsciente coletivo, muitas vezes se refere à chamada ressonância mórfica. Ressonância mórfica, que é um termo de Rupert Sheldrake, que foi um biólogo que estudava macacos rezos nas ilhas de lá da área da Oceania. E aí ele pegou o macaco rezos e foi entender a cultura, as coisas, como é que acontecia. Ele percebeu uma coisa curiosa. Quando o macaco pegava, por exemplo, estava passando fome, um momento de seca, aí o macaco tinha que procurar alimento, não tinha, aí ele começou a cavar. Achou uma batata, comeu a batata, que maravilha. Aí os macacos, é bom lembrar, os macacos vivem em ilhas. Aí o macaco dessa ilha fez isso. Curiosamente, o macaco da ilha de cá, que não tem nenhum contato com o macaco de cá, porque os macacos rezos não nadam, começaram a ter o mesmo comportamento, desenterrar a batata. Aí numa outra ilha, lá longe, um dos macacos rezos pegou a batata que ele começou a comer e lavou primeiro no regato que tinha ali do lado. Lavou e comeu. Opa, é melhor assim. Comeu a batata, maravilha. Os macacos das outras ilhas, sem ter contato nenhum com esse, passaram a lavar também. Como explicar isso? Aí para o Rupert Sheldrake, que é esse biólogo,
Ele chamou isso de ressonância mórfica e depois foi entrar em contato com os estudos sobre inconsciente coletivo para Jung, e por isso vários autores dizem hoje que o inconsciente coletivo é a ressonância mórfica da espécie humana. Tá? Joana de Ângeles vai colocar que o inconsciente coletivo é o plano espiritual que nos cerca, que é comum à humanidade, é o plano espiritual, é o inconsciente coletivo, na visão dela, tá? Isso é importante deixar bem claro. E aí, há textos dela falando da erraticidade, só que eu não sei se está muito correto esse termo, porque erraticidade é o espaço entre uma encarnação e outra, mas não necessariamente a gente tem que reencarnar sempre. Em um determinado momento a gente não precisa mais reencarnar. Então, como continuar chamando isso de erraticidade? Nesse caso, não seria um bom termo. Né? Danilo, tem um exemplo de ressonância mórfica entre a gente? Tem estudos sobre isso, oriundos dos estudos de Wilbert Sheldrake. Um exemplo interessante, foi feito um estudo com relação a alunos que eram do 3º ano, e aí colocaram para eles fazerem provas do 4º ano. Aí pegaram várias turmas de colégios diferentes, de que não tinham contato uns com os outros, e aplicaram a mesma prova. E aí pegaram os resultados. O resultado era drástico, porque era assunto assim, mas eles não sabiam, então as avaliações eram bem baixas. Só que aí fizeram o quê? Pegaram uma turma dessas várias turmas e ensinaram o assunto, para depois aplicar uma segunda prova com o mesmo assunto, mas uma prova diferente, e aplicaram novamente essa segunda prova para todas as turmas. Só uma turma foi ensinada. Curiosamente, na segunda aplicação, o resultado dessa turma que aprendeu foi lá para cima, melhorou drasticamente, e não se sabe por que o resultado das outras turmas também subiu. Por que melhorou a avaliação, a gente não sabe exatamente por quê. É uma possibilidade de leitura. Outra possibilidade de leitura com relação ao inconsciente coletivo, tem estudos falando sobre o impacto de oração na saúde das pessoas. E aí, o estudo mais curioso que eu tive acesso foi a Dilton Costa, meu amigo lá da Mansão do Caminho, que me contou a respeito desse estudo. Interessantíssimo. Vocês pegam o quê? Uma quantidade de prontuários de pessoas, coloca para as freiras rezarem para essas pessoas, e aí vai olhar o resultado disso ao longo da vida da pessoa, em termos de internamento, de recaída da doença, etc. e tal. E aí é provado que realmente a oração melhora os resultados. Aí, insatisfeito com o resultado, resolveram pegar prontuários de hospitais que já haviam fechado, prontuário de pessoas que já haviam morrido, pessoas que já estavam idosos, etc. e tal, e botaram os prontuários para que aquelas freiras rezassem. E, curiosamente, na amostra que era escolhida aleatoriamente, era sorteada, quando as freiras rezavam, que olhavam o histórico do prontuário, estava lá claro de que, curiosamente, as freiras tinham rezado para os melhores casos. Mesmo que já tivesse acontecido da pessoa desencarnar, mesmo que a pessoa já tivesse o histórico lá do passado. Como é que explica isso? No tempo, influenciar a oração delas hoje influenciou no passado? Como assim, né? E aí, uma das explicações é a partir da ressonância mórfica. É complicado mesmo. Não é simples, não. Mas então... É passado e futuro são o presente. Exatamente, né? O passado e o futuro, na verdade, são apenas feições do presente contínuo, como diz Henri Bergson. Passado é memória e futuro é expectativa. O que existe realmente é presente, apenas presente. Está em Kardec, né? Kardec fala de outra forma, mas é... Outro conceito importante, o conceito de ego, que é um complexo também, tá, gente? É um complexo do ego, é um arquétipo, portanto é um complexo. E aí a gente vai ver que o ego é a noção que a pessoa tem de si. A gente que é espírita sabe que a cada encarnação a gente tem um ego diferente. A cada encarnação a gente tem uma personalidade diferente.
Ou seja, é a manifestação da personalidade. Ok? Então o ego vai mudando a cada encarnação. É sempre a mesma figura espiritual, mas o ego muda. Ok? Então o ego, no caso aí, trazendo como conceito junguiano, é o complexo de autoimagem, de autoestima, né? A visão que você tem de si. Isso aí é o ego. Através dele é que a gente tem o olhar para o mundo. Os junguianos, eles tendem a falar o seguinte: não é para destruir o ego. O ego é importante. Não tem essa história de colocar o ego como um grande vilão, como fazem os budistas. E a gente vê alguns espíritas também colocando dessa forma. Então é absolutamente necessário ter um ego, na visão junguiana. Mas na visão da psicologia transpessoal, da psicologia integral, não é assim. Eles são contrários ao ego, dizem que a gente tem que realmente debater e fazer com que ele se dissolva. Mas aí a gente vai falar... Dissolva. A gente vai ver isso lá adiante, na próxima aula aí sobre psicologia transpessoal. Tá bom? Mas aí volta pra cá. A destruição do ego não seria a psicotização? Pois é, aí é que tá. Os junguianos argumentam isso, que a destruição do ego levaria a uma psicotização. Outros diriam que não, que na verdade a psicotização é a inflação do ego. Na visão junguiana, é isso, né? A inflação do ego leva à psicotização. Você passa, o ego infla e aí passa a absorver conteúdos do inconsciente como se fossem parte dele também. Então, nesse sentido aí, inflação do ego seria essa inflamação. Ou alguns vão dizer uma esclerose, um endurecimento do ego, né? Um endurecimento que também levaria a esse sofrimento. Outro conceito importante é o conceito de persona. Persona, gente, é um arquétipo que é o quê? Literalmente a persona é a resposta da psique à demanda ambiental. O que é que há de necessário na nossa situação social, a gente vai manifestar. Por exemplo, eu não vou ser a mesma pessoa com minha mãe que eu sou com meus pacientes. Eu não vou ser a mesma pessoa que eu sou com minha esposa que eu sou com meu filho. São situações diferentes, que têm demandas diferentes, e eu me manifesto de forma diferente a cada um. E eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas eu uso esse arquétipo, que é a persona, como resposta à demanda ambiental. O problema é quando a gente se apega à persona. E aí eu pego lá o Livro dos Espíritos, questão de número 828A. Recomendo a leitura. A última frase lá atrás, lá no finalzinho da resposta dos Espíritos, ele vai dizer o quê? Que o homem simples, porém sincero, está mais próximo de Deus do que aquele que quer parecer ser o que não é. Na persona a gente tem isso, né? A gente às vezes acredita que é o que mostra para o mundo. E não é assim que acontece. Eu lembro quando logo que eu formei, eu fui trabalhar no interior e lá eu tive a oportunidade de atender uma comunidade monástica, uma comunidade de freiras também. E aí o curioso percebeu que, primeiro, apesar da comunidade monástica se dizer celibatária, a minoria fazia celibato. Não tinha muito isso não, realmente o pessoal fazia sexo mesmo e era o que dava. Mas e os que não... Oi? Era proibido. São freis. São monges, freis. Não tem como fazer. E aí, entre eles, muitos deles e com outras pessoas. E aí o que é que acontece? Os que eu atendi, eu percebi que os que eram realmente celibatários, os que realmente eram abstinentes do sexo, sonhavam fazendo sexo todo dia. E era isso que levava eles para terapia. Eu ia aqui para analisar meus sonhos. Por que eu sonho todo dia com isso? Aí era como se fosse o quê? O eu negado, dizendo assim: ei, eu estou aqui, eu também faço parte de você, eu também preciso ser vivido de alguma forma. Você não está dando conta de simplesmente me negar. Eu existo, não fique me negando. Então é isso. Às vezes a gente vê que a gente mostra para o mundo uma coisa, mas a gente não é só aquilo que a gente mostra para o mundo, a gente é aquilo e mais muitas outras coisas. Então no sonho vem aquilo que eu não estou mostrando na visão junguiana, né? É uma tentativa, o sonho vai ser uma tentativa de conciliação dessas partes negadas.
Não, contrário disso. Ele vem aqui para dizer, ó, para com essa censura, para com esse limite, me mostre, viva. Assim, a pessoa que não sublima a energia sexual, a libido, aí eu estou falando libido no sentido freudiano, não, no sentido junguiano, libido é energia psíquica. No sentido freudiano é energia sexual. Diga, levantou a mão. Eu ia perguntar, porque aqui me coçando, e você orientou ele a fazer alguma coisa? Vem cá, eu preciso orientar, Terapia não tem isso não, gente. Terapia não é conselho, não. Ele foi buscar ajuda para entender o que estava acontecendo. Eu ajudei ele a entender o que estava acontecendo. Aí o que ele faz com isso? É com ele, né? Não posso. O pessoal vai achar que o psicólogo vai dizer o que você deve ou não fazer em sua vida? Não dá para fazer isso. Aí é um contrassenso, né? Um contrassenso. Então, está reclamando é porque ele está infeliz nessa. a persona é a forma de mostrar para o mundo. É aquela história que eu falo sempre, né? Ninguém pega passarinho dizendo show. Você vai mostrar o que é interessante mostrar. E aí você frequentemente vê por trás da persona a chamada sombra, em oposição a ela. A sombra é o seu lado obscuro, o seu lado negado, é o que você não mostra para o outro. Eu lembro de um livro chamado Ao Encontro da Sombra, que vocês acham facilmente em PDF no Google. Você coloca lá, Ao Encontro da Sombra. Tem um texto de Robert Bly, que ele traz justamente a visão de que a sombra é como se fosse uma mochila que você carrega nas costas. Tudo que você não se permite sentir, acha que é errado, você coloca nessa mochila. Aí vai colocando, vai ver, a mochila tá gigantesca atrás de você, 200, 400 metros de mochila, e você caminhando, olhando para frente, você vira para olhar, não vê, mas quem tá vendo ali ao seu redor tá te vendo, tá vendo você com aquilo ali. Então a gente tem essa sombra, é difícil de lidar, não é fácil. A sombra é esse conteúdo negado, que não só tem coisa ruim não, tá? Às vezes tem coisa boa também, às vezes a gente joga pra sombra a nossa propensão artística, musical, a gente joga pra sombra a criatividade, por exemplo, joga pra sombra a feminilidade, os homens no caso. Aí não seria sublimação, não? Não, aí é repressão. É uma repressão. Sublimação é quando você transforma uma coisa positiva. Você transforma em uma coisa criativa. Você vai, a sublimação, levar aquela energia para uma outra manifestação e aí você sublima. É outra circunstância. No caso aí, você reprime, joga para a sombra. Então a sombra vai crescendo e a gente vai ter um baita de um problema se a gente não assimilar, não enfrentar ela, porque ela também é parte da gente. É aquela história que eu sempre falo nas palestras, né? Aceita que dói menos. É difícil a gente lidar com isso, mas a verdade é que se a gente não aceita... Rogers falava isso, Carl Rogers falava sempre isso, né? Que a gente só pode mudar aquilo que a gente aceita. É preciso aceitar. Ok? E se aquilo não foi importante para você? Tá nem aí, nem vai chegando. Se não tá nem aí, nem vai chegando, não é importante. Outro conceito importante é o conceito de self. Self, gente, ao mesmo tempo que é a totalidade da psique, é a centralidade da psique. Ou seja, é o todo da mente e é o centro da mente ao mesmo tempo. Então, o self é o que nós espíritas tendemos a enxergar como sendo a centelha divina, o Cristo interno, tá? É o nosso lado espiritual mais profundo, é Deus em nós. Inclusive, Freud usa o termo imago Dei, a imagem de Deus, e Jung também usa esse termo. Só que Freud não usa o termo self, tá? É importante dizer isso. É Jung que fala do self. Então o self é a psique como um todo, ok? Então, para ele, o mecanismo de amadurecimento necessita o quê? Que a gente saia da coordenação do ego para a coordenação do self. É chamada integração ego-self. Diminui o poder do ego e aumenta o poder do self. Diga. O id não está na lógica junguiana, não. O id é freudiano.
É da segunda tópica de Freud que a gente viu na aula passada. Mas aqui não tem, a gente vê que não tem, e de Freud Nesse que fala sentido disso. Aí, talvez isso case com Na sombra. os budistas e os hinduístas também, dessa questão de você anular o ego, quer dizer, essa integração ego-self, né? Seria isso, algo assim. O ego para de ser o dono da casa e passa a ser apenas uma governanta, sabe? Um organizador, um mordomo ali. E aí quem manda realmente é o self, ok? Também tem anima animus, a chamada syzygia. Vou colocar aqui embaixo a syzygia, que é o que? Para Jung, o homem tem um lado feminino negado, que é o outro em você, é só alteridade. E a mulher tem um lado negado em si, que é o animus, é o masculino em você. Tá? Para os pós-jungianos, como James Hillman, por exemplo, nós temos os dois. Mas para Jung e os jungianos mais clássicos, como Marie-Louise von Franz, o homem tem ânima e a mulher tem ânimos. O brasileiro Carlos Byron também desenvolve. Isso, Byton também fala disso, essa lógica. Então a gente percebe, ó, que é o que? É a sua instância que você projeta no outro. Por exemplo, eu percebo que eu tenho um tipo, fulano não faz meu tipo, mas Beltrano faz. É meu tipo, provavelmente esteja falando sobre o meu lado syzygia, meu outro lado, o outro em mim. Entendeu? Então assim, por exemplo, eu gosto de japonesa. A japonesa provavelmente é a ânima da pessoa. Eu me interesso por homens calvos. O ânimos da mulher é calvo. Tá? Eu gosto de calveludo, aquele homem que é calvo, mas tem o cabelo grande, é o calveludo. Tem. Aí a gente vê que existem essas características que na verdade são... É bom lembrar, nós somos espíritos reencarnantes e temos obviamente as duas polaridades em nós, né? A gente vê, por exemplo, Jorge Andréa, quando vai falar sobre a sua teoria da sexualidade, ele vai falar disso, que nós já tivemos experiências no outro gênero e obviamente nós invertemos e às vezes trazemos inclusive feições, características, comportamentos, padrões dessas vivências. O que mais que é importante é uma coisa. Individuação. Quem define o comportamento são as emoções ou são as suas experiências pessoais? Quem define o comportamento são as emoções ou as experiências. Tem tanta coisa influenciada nisso aí. Às vezes a emoção define o comportamento, às vezes é o comportamento que define a emoção. Entendeu? E não é uma coisa que é de um lado só para o outro. Tem uma mistura complexa aí na situação. Às vezes existe no ambiente alguma coisa que reforça o comportamento. E a gente precisa levar em consideração isso também. Existem propensões, tendências. Às vezes tem um conteúdo genético envolvido também. A gente não está levando em conta. E é preciso levar em conta sempre. Então, voltando para cá, individuação. Conceito interessantíssimo de Jung. Jorge Andréa é um psiquiatra espírita. Era, né? Ele desencarnou, mas continua sendo. Então, individuação, gente, é um conceito interessantíssimo de Jung. É um conceito no qual ele vai falar que você nasce social, coletivo, e vai se tornando gradativamente indivíduo. Todas as outras correntes psicológicas dizem o contrário. Dizem que você nasce indivíduo e vai virando sociável. Só que Jung diz que não, que você nasce e você não toma decisões por si. É o outro que decide por você. É sua mãe que diz se você gosta de chocolate ou de morango, se você prefere rosa, vermelho, amarelo, verde ou azul. Se você... É o outro que define por você. É a cultura, é o contexto. Na medida que você vai amadurecendo, você vai gradativamente tomando consciência das suas escolhas, que por muito tempo são inconscientes. E aí você gradativamente se conscientizando, vai se tornando indivíduo único, singular. Para Jung, você só consegue viver a individuação realmente a partir da metanoia. Olha aí, hein? Alguns pós-jungianos como Carlos Byton, como James Hillman, Erich Neumann, vão dizer que não, que você pode viver a individuação
antes da metanoia. Já desde o nascimento você já começa a sua individuação. Para Jung e os clássicos, como Marie-Louise von Franz, que sempre é que me salta aos olhos quando eu falo dos clássicos, metanoia é a constatação da individuação. Diga, Leida. Oi? A individuação é do self. Do self, é a personalização do self. Diga. Individuação é diferente de individualidade. Sim. Individualidade é verdade, Isso. Individualidade é mais uma coisa pontual. Individuação é um processo, né? É uma construção. Diga. A gente poderia combinar os conceitos, por exemplo, de integração ego-self, que me faz lembrar muito aquele conceito oriental do ir pro eu para o nós, com o processo de individuação, não tem nada a ver. Tem. A integração do eixo ego-self é parte do processo de individuação, no final das contas. É quando você gradativamente vai se tornando as suas potencialidades. A individuação é isso, gente. É aquilo que a gente vai ver em outras abordagens. Por exemplo, na abordagem humanista, a gente vai ver Maslow chamando de autorrealização. Na abordagem humanista também, Carl Rogers chama de autorrealização. Kurt Goldstein chama de autoatualização. Autodescobrimento para Joana. Victor Frankl chama de autotranscendência, na verdade pegando os últimos escritos da vida de Maslow. Ou seja, são autodesignação, são vários nomes para o mesmo processo que é você tornar-se o mais completo você que só você pode ser. Individuação é isso, é você ser o mais completo você que só você pode ser. Então você vai expressar suas potencialidades. Aí por isso também que alguns outros vão chamar de autoexpressão. Então são todas essas potencialidades, o que estava ali latente, o que era possível de viver, você viveu. Isso quer dizer que você se individuou. Diga, Leda. A individuação é um homem encarnado, não é? Na individuação acontece no homem encarnado, A gente vai falar que a individuação faz parte do processo evolutivo do ser encarnado, né? Agora, eu perguntei de você de que a individuação é esse processo de você sair do coletivo para o seu individual. Sim. E já nesse sentido, pelo menos oriental, por isso que eu perguntei se casaria esse conceito ou não, você sai do eu para o nós. Como é que você vê isso ou não tem nada a ver? Tem, porque acaba sendo uma coisa acontecendo junto com a outra ali. Você... mas aí é que tá, no momento em que você desperta para a sua individualidade, você passa a respeitar mais a individualidade dos outros. Entende? No momento em que você compreende, você se torna mais empático, você se torna mais sociável no sentido mais profundo. Entende? Não é aquela coisa da sociabilidade de verniz social, do contato superficial. É uma coisa muito mais profunda. É como diria Pierre Weil, quando uma onda olha para outra onda, é o oceano que olha para si mesmo. É no momento em que você reconhece, como dizem os hindus, né? Namastê, que é o Deus em mim saúda Deus em você. Danilo, é um momento de despertar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que me incomoda demais. Essa influência da mãe sobre filhos, é por isso que tanto na terapia quanto na psicologia a mãe é culpada de tudo que deu errado. Não, na terapia nem na psicologia a mãe é culpada de tudo que deu errado. Mas sim, a mãe influencia bastante. E a gente sabe que o tema mãe remete a um arquétipo. Existem tantos outros, eu trouxe alguns aqui, tá, gente? Existem vários outros arquétipos. Existe o arquétipo do herói, o arquétipo da bruxa, o arquétipo do trickster, o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do pai. O arquétipo da grande mãe é um arquétipo que gera inúmeros complexos. E a gente vive ainda num processo evolutivo da humanidade em que a figura materna é carreada de afeto. É a forma pela qual nós treinamos a afetividade desde o início. Então, por conta disso, o assunto mãe reverbera na vida toda, o tempo todo, ainda temos a necessidade disso. Aí tem grandes autores como Erich Neumann, como Carlos Bynton, que ele trouxe, muito bom, que eu gosto dele, que eles vão falar que na cultura existem
padrões. O padrão materno, o padrão do arquétipo da grande mãe, o pater, que é o padrão paterno, o arquétipo do pater. Aí tem da Cisígia e tem o arquétipo do self. Para Carlos Byton, por exemplo, a gente vai caminhando em termos culturais, evolutivos da humanidade, desses padrões aqui. A gente vai evoluindo. Isso aqui quer dizer o que? Um padrão evolutivo. Na cultura matriarcal, funciona de um jeito. Uma família matriarcal tem um jeito específico de funcionar. A patriarcal de outro. A cisígia, que é anima animus, de outro. E a padrão de self, que a gente ainda não tem no planeta Terra, em termos culturais, uma cultura que se remeta ao self, porque infelizmente é algo que a gente ainda não vive. Talvez quando chegarmos ao nível evolutivo tal, que Deus seja a centralidade da nossa vida realmente, a gente chegue lá, né? Diga, Leila. Para a gente encerrar, a última pergunta para poder acabar, porque já acabou o nosso tempo. Alguém me disse, eu sempre estava assustada. Só existe psicólogo porque existe mãe. Só existe psicólogo porque existem mães. Porque o assunto materno vai reverberar na nossa vida sempre. Isso, sem dúvida, é algo muito importante. Os pais estão deixando a criança aos cuidados de empregada, né? Mães substitutas. Então, essa grande mãe, como fica? E está vindo assim, uma redução desse contato e desse amor, né? Nesse afeto. Como fica a grande mãe? São manifestações também, né? A grande mãe também pode ser, assim, para Jung tudo tem pares de opostos, tem oposições. Tem uma grande mãe muito presente ou uma grande mãe muito ausente. Isso pode acontecer também. A negligência, a omissão também faz parte da constelação desse arquétipo. Entende? Então pode acontecer. Gente, ó, lembrando, a gente aqui só tem a proposição de trazer uma introdução para que vocês busquem por si, para que vocês estudem. Lembrem que eu sempre cito questão 898 de O Livro dos Espíritos. A gente precisa estudar. Precisa começar a estudar desde já. Então aqui só foi para instigar a curiosidade e a gente se debruçar verdadeiramente, estudar, pesquisar a respeito, para poder se beneficiar com isso, porque a gente cresce, a gente se conhece mais, a gente compreende melhor o nosso entorno, se instrumentaliza para fazer melhor o bem para nós e para os outros ao nosso redor. Então que a gente se responsabilize por isso. E na próxima semana, com fé em Deus, estaremos de volta com psicologia transpessoal. Vou falar um pouquinho de humanismo e psicologia transpessoal. Ok? Tchau, tchau.